Com a palavra, doutor Joelis. Muito bom dia a todos. O politicamente correto hoje me faz também dizer que não todas. É com enorme satisfação que eu recebi o convite do Simplas para participar desse evento. Eu, Paulo, Sara, como seus coordenadores científicos. Primeiro, insisto muito que eu falo de uma perspectiva absolutamente parcial, porque eu sou advogado do Simplas, muita honra, claro, eu não poderia ser diferente, defensor das ideias que levaram à realização desse congresso. Eu indagava, presidente Jorge, a nossa querida Raquel, se o debatedor, excepcionalmente nessa situação, poderia, ao invés de debater, apenas pura e simplesmente concordar o que vem de nos informar à mesa, porque realmente eu não sei o que tenho a acrescentar. Porque vinha muito convicto para perguntar à doutora Raquel se não deveríamos ver essa questão da profissionalização também, não só da perspectiva do Estado, da perspectiva do servidor, mas principalmente da perspectiva da sociedade. Mas ela termina a sua manifestação dizendo justamente isso: carreira não é apenas direito público subjetivo do servidor, mas é também interesse da sociedade. Eu estou com isso, porque é questionamento que eu eventualmente teria que me fazer, que me dirigir. Depois, preocupado com a questão do tema do nosso congresso, que na verdade é a administração tributária e o princípio da eficiência, porque eu não vi o princípio da eficiência como um dos temas, dos painéis principais, dizia, bom, então está ali a minha manifestação como debatedor, de questionar aos palestrantes justamente na perspectiva deles como a profissionalização deveria ser vista na perspectiva do princípio da eficiência. E com a grata surpresa o Dr. Sérgio simplesmente esgotou o assunto. E nem vou dizer do Dr. Júlio, porque esse eu já havia preocupado desde antes, porque o tema dele já dizia da remuneração. A doutora Raquel sempre nos ensinou que não há como se falar em profissionalização sem se falar também em remuneração compatível, adequada àquela capacitação que se espera dos servidores. Isso me coloca numa situação como debatedor extremamente difícil. Eu poderia terminar aqui apenas saudando os senhores, a senhora, agradecendo o convite, dizendo a importância desse congresso, mas como eu tenho aqui mais alguns minutos, isso é muito importante, esses convites que nos fazem, essas oportunidades que nós não podemos perdê-las de vista. Jamais eu queria, doutora Raquel, lembrar trecho do seu parecer e agora do seu livro, que me parece, não obstante tudo o que de fundamental nesse parecer, nesse livro consta, mas como princípio verdadeiramente norteador de todos os outros. Quando a senhora, com a maestria de sempre diz, uma perspectiva democrática, e claro, vou enfatizar isso porque eu não perco a mania, não perco o meu vício de ver absolutamente tudo da perspectiva do direito eleitoral, tudo da perspectiva dos direitos políticos. E aí dizia a doutora Raquel, numa perspectiva democrática, o servidor público, mesmo que se encontre em relação de sujeição especial ou estatutária com a administração pública, recebe da ordem jurídica, e aí sim a parte que me parece mais importante e norteadora, para tudo isso que pretendemos alcançar em todos os nossos estados, em todas as nossas administrações tributárias. Recebe da ordem jurídica proteção como, a doutora Raquel disse homem, eu vou dizer indivíduo, como cidadão e como trabalhador, a serviço da sociedade. É sob essa perspectiva que o servidor deve ser valorizado. Eu estou muito convicto disso. Somente vendo as coisas hoje numa perspectiva democrática, de participação popular, de cidadania, em termos de negociação, de consensualismo, como nos dizia hoje, poderíamos ter começado melhor esse congresso, esse evento, com as palavras do professor Filival. Somente nessa perspectiva democrática de participação efetivamente popular que chegaremos ao que efetivamente pretendemos, propomos como servidores da administração tributária do Estado. O
seja, é mais do que ver aquilo como direito. Se diz direito público subjetivo, na verdade, o que se está a dizer é que o servidor efetivamente tem contra o próprio Estado, por mais que esteja nessa relação hierárquica, nessa relação de trabalho, nessa relação de sujeição com a administração pública, direitos. Como qualquer trabalhador que reivindica os seus direitos de uma empresa privada, o servidor, por mais que se apresente como órgão, a doutora Raquel nos ensina isso muito bem, quando atua na condição de servidor perante os cidadãos, na sua relação particular com o Estado, tem efetivamente direitos. Então essa é a primeira questão. Esses direitos vistos não só, essa questão vista não só então a respeito dos direitos do servidor, mas visto como interesse do próprio Estado. É interesse do próprio Estado que se tenha a função profissional, que se tenha essa capacitação, essa valorização do servidor. Mas sobretudo, e é isso que me parece que ainda estamos um pouco distante, a doutora Raquel já começou muito bem esse trabalho, essa proposta, mas ver as coisas também na perspectiva da sociedade. Isso interessa também a sociedade. Afinal, como nos diz o ministro Carlos Aires Brito com muita propriedade, deveríamos ter até uma proposta de emenda à Constituição para nem chamarmos mais de servidores públicos, mas de servidores do público, da sociedade. Por isso o interesse da sociedade nessa questão da profissionalização. Toda a perspectiva que me parece fundamentar hoje essas nossas ponderações da profissionalização, dos direitos fundamentais, dos direitos dos servidores perante o próprio Estado, perante a administração, vem mesmo da consolidação do entendimento, segundo hoje nos reiterou, nos explicou com bastante propriedade o professor Florivaldo, de se entender os direitos fundamentais como uma vertente hoje imprescindível para que se possa mesmo chamar, configurar algo, essa nossa reunião como Estado democrático, constitucional de direito. Sem essa perspectiva de direitos fundamentais, não há mais como, me parece, sequer atribuir esse nome de Estado social, Estado democrático de direito. Poderíamos até atribuir um outro nome, sociedade, agrupamento, mas não, sem essa perspectiva dos direitos fundamentais, o nome propriamente de Estado democrático de direito. Isso vem, isso nós sabemos, daquela tríade modernamente postas e vistas as coisas, da Revolução Francesa principalmente, da igualdade, da liberdade e da fraternidade. E aí eu acho que nós já esgotamos, desde que Rousseau nos disse que o homem nasce livre, mas por toda parte encontra-se a ferros, toda a discussão sobre a liberdade. Como também, de uma certa forma, já esgotamos toda a discussão sobre a igualdade, na medida que sabemos hoje que não bastam as leis postas, a igualdade meramente formal, mas é, sobretudo, necessário que se garanta a igualdade material, ou seja, a necessidade de que o Estado intervenha, preste mesmo serviço público, políticas públicas, defina políticas públicas, justamente para permitir que as pessoas tenham, no mínimo, oportunidades iguais, para que depois, a partir dessas oportunidades iguais, pelo menos no início, possam elas desenvolver, realizar, executar os seus próprios projetos pessoais de vida. Pois bem, me parece faltar justamente, esse é o nosso grande desafio hoje, a perspectiva da fraternidade. Ainda que não se possa modernamente mais dizer as coisas em termos de fraternidade, que se diga então como está na nossa Constituição, e aí isso perde qualquer argumento que se queira dizer, mas isso é retórico, isso é filosófico, isso é programático. Não, está normatizado, é a nossa Constituição quem estatui o princípio de uma sociedade livre, justa e solidária, como um dos objetivos fundamentais da nossa República. Aliás, para mim até dispensável, porque como falar de República se não falarmos de uma sociedade livre, justa e solidária? Mas enfim, isso é típico, a ministra Carmen Lúcia nos ensina isso, típico dos Estados sujeitos a exceções de regime, a regimes ditatoriais, quando se renova a democracia, ter que enfatizar questões absolutamente dispensáveis, como essa de dizer que em uma república como é a nossa, em um Estado democrático de direito como é o nosso, a sociedade tem que ser livre, justa e solidária. Mas, pois bem, para que não parem dúvidas, a Constituição assim expressamente o afirma. Parece que essa perspectiva da solidariedade, da fraternidade, que nos
falta. Nossa, eu já estava a concluir aqui nos 30 segundos, me deram mais 5 minutos. Me perdoe. E é justamente então essa perspectiva da fraternidade, da solidariedade que parece nos faltar. Ou seja, como nos dizia Bobbio, a questão, o problema não está mais na juridicidade. Não é preciso mais escrever em lei alguma na Constituição, porque já está escrito, já está afirmado. E se não estivesse, nos disseram hoje os nossos professores aqui, mais do que qualificados e renomados, as razões de ser da profissionalização, as razões de ser da profissionalização, a questão então não é de juridicidade, a questão é de efetividade. E por isso, eu termino, e aí sim, agora faço a provocação com o debatedor, porque temos na mesa o nosso secretário adjunto da Casa Civil, e o doutor Sérgio também, nosso procurador, dizendo que mais do que a teoria, mais do que a proposta, o que os servidores da administração tributária, os gestores fazendários efetivamente querem, é que toda essa nossa teoria, toda essa nossa divagação, toda essa nossa reflexão seja efetivada, seja concretizada. Se a profissionalização é constitucional, se não há como falar em profissionalização sem carreira, como nos ensina o professor Raquel, ou não há como falar em carreira sem profissionalização, se não há como falar nem carreira nem profissionalização sem remuneração adequada, compatível com a capacitação dos servidores, que se restitua então aos gestores fazendários as suas funções. Então, sobre a perda dessas atribuições dos gestores fazendários ao longo dos anos, que se reflita então sobre essa equivocada, às vezes pretendida subordinação entre carreiras, ao invés de se ter efetivamente a atuação de gestores, auditores e todos os outros servidores da administração com a Constituição que é, de forma integrada. Porque se a Constituição fala em carreira, no artigo 39, professor, ela é mais direta ainda, específica no que diz a administração tributária, porque dedica artigo específico à administração tributária, mais do que eficiência prevista no caput do artigo 37, no inciso 22, a Constituição é precisa de determinar a administração que, além de todos aqueles princípios da impessoalidade, da moralidade, da eficiência, se respeite no caso específico da administração tributária a organização das atividades dos servidores em carreiras específicas. É a própria Constituição quem determina isso como atividade essencial ao funcionamento do Estado. Ou seja, me parece absolutamente impossível. Eu digo que essa reflexão, quem me levou a ela foi o nosso presidente Marcos Volpato. Em uma de nossas conversas nos dizia, olha, desde 2003 a Constituição fala em administração tributária. Nós todos muito focados no grupo, fiscalização, arrecadação, tributação, mas na verdade a Constituição, a referência é essa mesmo, em dois dispositivos, sem efetivamente garantir aos gestores fazendários o desempenho das suas atribuições, seja recuperando o que historicamente lhes vem sendo suprimido, seja garantindo efetivamente consideração, respeito em um dos cargos da administração tributária do Estado de Minas Gerais. Muito obrigado.